Quero ver se encontrava aqui uma carta. Então, enquanto está aí à procura de uma carta, que já agora somos todos curiosos, não querem ver, não querem saber o que é que está na carta. Não, era só assim, para ver. Espero que isto não pareça mal, mas escolha lá uma que eu tenho aqui. O Augusto, que também tem história para contar. Augusto, o Augusto foi destacado em 1971, no dia 25 de setembro, faz amanhã 39 anos. Exatamente, cheguei lá no dia 5. Essa data costuma sempre estar presente na sua... Neste momento tenho no blog pessoal e da companhia, onde tenho a história da companhia toda, tenho lá um desabafo. Então, se tem um blog na internet onde escreve as suas impressões e conta as suas histórias e fala com os seus e contacta os seus amigos, também tem tudo muito arrumadinho num baú como o José, ou não? Não, então, o que é que aconteceu às suas cartas? As minhas cartas, as madrinhas de guerra que tive foram cerca de 14. Mandei 8 que estão a passar. E dava conta disso tudo? Isso é que era escrever? Dava conta de todas e se mais viesse, mais iam. Só havia um problema, não havia falancas. Neste caso, euros hoje. Porque as cartinhas porque também custavam dinheiro. Eu escrevia principalmente com a pessoa que eu tive mais relação, assim, mais íntima, era com uma brasileira. De maneiras que para o Brasil eu não podia mandar o bate-estradas, tinha que mandar carta. Tinha que ser uma e coisa as cartas, mais cara. Eu não sei se custavam 3 escudos na altura, 6 escudos. Ora, para quem ganhava na altura 800 escudos, tinha que pagar, estando na guerra, sendo a servir a pátria, ainda tinha que pagar o sabonete para me lavar, giletes, pronto, na etc. conta não dava para selos. E tinha que beber umas cervejitas, para muitos selos. Então, mas essa brasileira era a que escrevia cartas mais interessantes? Sim, porque ela era estudante. Sim, à vontade. Ela era estudante, na altura dizia que era do ginásio, equivalente aqui hoje ao secundário, não é? E escrevia porque na altura o regime também passava lá, na altura também tinha um regime militar, não é? E o regime daqui passava lá imagens da tropa a fazer ginástica, a comer nos bons refeitórios, e eu comia num refeitório que se a Zay fosse lá hoje, demitiam-se todos. Se fosse à cozinha, punham um fogo ao primeiro-ministro, não é? E ela mandava-nos, mas eu vejo-vos aqui a saltar, e eu disse, pois então eu vou-te dizer como é que estou. Disse, olha, para ver uma mulher branca tem que fazer 170 km por zona de guerra. E tenho meia dúzia, passa a expressão sem nenhum pejorativo na palavra, meia dúzia de negras aqui a 2 km, para 150 homens. Não é preciso mais nada, não é? Pois. Então, mas Augusto, as suas... essas... Quando é que escrevia tantas cartas? Porque nós estamos aqui, ouvimos o José e ouvimos o Carlos. O Carlos tinha 2 madrinhas e uma escrevia pouco, já percebemos. O José não, já tem ali uma coisa mais combustível. Também não tinha tempo. Também não tinha tempo. Mas no seu caso havia tempos mortos que ainda fazia com que tivesse mais necessidade de escrever e de ler. Sim. Ora bem, eu quando fui para o ultramar já fazia teatro amador. Era uma pessoa que precisava de comunicar. E lá só podia comunicar com 120 homens. E ao fim de um mês já estava farto de comunicar com eles todos. Olha, e havia uma madrinha sua de Braga que lhe mandava fogaças? Não, foi uma antiga professora primária minha, uma senhora que já faleceu, que me mandava o 1º de janeiro, penso que era o 1º de janeiro, tinha um suplemento ao fim de semana com banda desenhada, e eu até sabia quem era o chefe de redação daquele jornal. Sabia tudo sobre o livro, ou seja, o jornal era lido de trás para a frente e de frente para trás. E mandava-me para a festa das fogaças da Vila da Feira uma fogaça. Aquilo é uma espécie de pandeló, não é? Uma regueifa, que demorava 20, 25 dias a chegar lá, quando chegava lá eram migalhas. Mas tinha um amigo que era de Lamas, por isso uma freguesia perto da Vila da Feira, e aquilo era irmamente repartido, com umas cervejinhas fresquinhas, era cá um pitel que ninguém... Era uma maravilha. Era uma maravilha. Augusto, e dessas 14 madrinhas, conheceu alguma vez alguma? Pessoalmente, não. E tenho uma que, inclusive, era de espinho, por uma questão muito simples. Podia ter conhecido, que era mais fácil para si mas de chegar lá. Sempre pus os pontos nos is. Não é? Eu disse sempre, o que eu pretendo é isto. E quando acabei a comissão, mandei-lhes um aerograma, neste caso até já foi uma carta, porque foi de cá, uma era angolana, uma para o Brasil e as de cá
cartas, não é? E despedi-me de todas, agradeci, hoje continuo a agradecer. Essa do Brasil... Nunca mais soube nada dela? Não, tenho no Twitter, tenho no Facebook, tenho nos blogs, tenho uma série de amigas, entre aspas, dos blogs no Brasil, todos procuramos-la, não encontramos. Quer fazer aqui um apelo, como é que ela se chama? Se ela estiver a ver, se chegar lá ao Brasil... Sei, Heloísa Alves de Oliveira, e morava no Rio de Janeiro. Heloísa Alves de Oliveira, que mora, ou que morava naquela altura, no não Rio de Janeiro, em é? 1972. Em 1972, no Rio de Janeiro. Se alguém souber da Heloísa... Heloísa Alves de Oliveira. Pronto, boa tarde, estamos aqui à espera de notícias desta Heloísa. E a sua mulher, o que é que acha disso? A minha mulher não acha nem deixa deixar. É que a minha mulher só foi... Olha, que a sua sorte é a sua mulher não sei como a Jovelina, senão sim, estava, sim. Não. Estava em apuros. A minha mulher não é ciumenta e eu também não. Temos um pacto entre os dois. O primeiro que trair, põe-se as molas à porta, já está arrumado. Nunca pôs as malas, não. Nunca viu a sua malinha à porta. Não, Ai, felizmente. Sorte. Pronto, que alívio. Pronto. João, pode passar aí o microfone. Desculpe, eu tinha aqui um aerograma, um bate-estradas, que gostava de mostrar, que para mim mesmo próprio foi uma novidade. Mas que era isso nessa alusivo altura... ao Natal. E eu nunca tinha visto. Então isso para si isso é mesmo uma riqueza, não é? Este eu achei, alguém se esqueceu da madrinha de guerra. Alguém se esqueceu. Eu tenho-as todas no meu coração. E guardo... Porque foram muito importantes para si numa altura tão difícil da sua vida, não é? Porque foi difícil, obviamente. Exato. Não é fácil. O João, digamos que é mais modesto nas madrinhas, foram para tanto quanto 5. 6. 6, pronto, são sempre mais. 6 madrinhas, ainda assim é menos de metade do que as do seu companheiro aí do lado. Também não tinha tanto tempo livre como ela. Não tinha, era por isso. Mas tinha uma mexicana. Exatamente. Como é que aconteceu ter uma madrinha de guerra mexicana? Eu não me recordo exatamente como é que conseguia o endereço dela. Provavelmente numa daquelas revistas, um jornal, não sei. E qual era o interesse dessa mexicana, podemos saber? O interesse, porque ela o que é que lhe mandava que fosse interessante e diferente das outras? Olha, fundamentalmente as cartas, não é? Mas ela mandava-me também, e várias vezes, eu na altura interessava-me por fotografia, fazia fotografia a preto e branco, e ela, sabendo desse meu interesse, porque eu lhe disse, naturalmente, começou a enviar-me revistas técnicas que ela conseguia na Kodak, que tinha uma fábrica no México. Ela escrevia em espanhol? Escrevia em espanhol. Muito bem. Sim. E tinha duas brasileiras também? Uma brasileira e depois moçambicanas? Sim, 3 moçambicanas e 2... Mas o João, tanto quanto nós soubemos, o João gostava das cartas das moçambicanas porque lhe davam notícias do que estava a acontecer no país, não é? E essas para si eram importantes como fonte de informação. Naturalmente, todas elas eram importantes, mas essas eu gostava muito mais de receber, não é? O João esteve depois em Moçambique e acabou por ter de vir embora, não é? Sim. Fez a sua vida lá, durante um grande período. Tempo, durante muito tempo, e depois de cumprir o serviço militar obrigatório. Enfim, começou a haver ali alguns problemas, naquela altura era uma época revolucionária, Moçambique tinha ascendido há pouco tempo à independência e nós, eu digo nós, refiro-me aos comandos, que eu era dos comandos, começámos, enfim, a ser perseguidos, de alguma maneira a ser perseguidos, e recebemos avisos, e então fomos tratando a nossa vidinha. Eu não tencionava vir, sinceramente, queria fazer lá a minha vida, não tencionava vir para cá. Mas o rumo dos acontecimentos trocou-lhe as voltas, não é? Nós estamos aqui já agora, João, desculpe, porque na nossa conversa eu, por mim, continuava aqui a conversar, até porque a Jovelina já percebi que também é uma boa conversadora e também devia ter muitas coisas para contar, e todos os que aqui estão, mas o José tinha ali, já encontrou a cartinha? Encontrei. Então leia-nos um bocadinho dessa carta, se faz favor. Está a ver, dobrava assim. Muito bem. Dobrava assim. Portanto, não era uma coisa feita à pressa, nem tem outras dobradas de outra forma, mas esta está assim. Um primor. Com primor.
E depois, portanto, isto tem 8 páginas. Tem 8 páginas, exatamente. E consegue ler o início só para... É só assim, amigo José, não fugindo à regra da pontualidade, eis-me a escrever-te na ocasião oportuna. De quem era essa? Esta foi uma madrinha que eu tive algumas também várias, açorianas, moçambicanas, e sei lá, tem uma quantidade de algarvias, mas esta aqui, por a forma como ela escrevia, e dobrava as cartas, tem várias assim, e como escrevia muito, e eu gostava da maneira como ela escrevia. E então, nós lá onde eu estava, a partir das 10 horas da noite, mais ou menos até as 3 da manhã, ninguém ia para a cama, porque o medo de sermos atacados, que normalmente era atacado. Então os serões eram longos e as cartas, como eram muito longas, permitia-me que eu também perdesse muito tempo. Perdesse? Não. Neste caso, ganhasse um tempo que as lesse. Para trás, que lesse outra vez. Lesse e tal, era importante. E, portanto, era essa a razão, porque as cartas eram muito importantes claro. e ocupámos o espírito. Já percebemos que foram realmente aquilo que vos permitiu ter alento nesses tempos difíceis. Agradeço a todos. Eu só vim conhecê-la 40 anos depois. Mas então tem que vir cá no outro dia, no outro programa, contar isso, porque ainda ficaram muitas histórias para contar. Quero agradecer a todos terem partilhado connosco estes bocadinhos da história de cada um.